Olá, boa noite. Boa Hoje eu noite. estou com as convidadas, Fernanda Farias, professora Fernanda Farias, estilista, atual estilista da água de coco, né, Fernanda? Professora da pós-graduação da Ateneu, da Unifor e de outras instituições aí do país, tá? É, e com a professora Daniele Caldas, também, que é consultora, né, de moda, e professora da Ateneu e também de pós-graduação de outras instituições, da Ateneu e também da Unifor, também do Sim de Roupas, não é, Dani? Você dá um apoio lá no sindicato de roupas. E para falar do tema de hoje à noite, que é sobre a disciplina, o projeto interdisciplinar 4, projeto de moda circular, eu convidei essas duas meninas pesquisadoras da moda, amantes da moda e da sustentabilidade também, para discutir esse tema tão em voga no momento. E eu vou iniciar com a Daniele Caldas, que vai apresentar o conteúdo, alguns conceitos, né, da moda circular, os princípios da moda sustentável, aliás, que ela ministra na disciplina Projeto de Produto, é um dos conteúdos que ela ministra na disciplina Projeto de Produto para os alunos do terceiro semestre, que nesse semestre vão estar cursando o quarto semestre e vão fazer o projeto já baseado no conteúdo que eles viram na disciplina de Projeto de Produtos. Daniele Caldas, já Oi, podemos Regina. começar. Boa noite. Podemos sim. Vamos bater esse papo, né, sobre a moda circular. Eu trouxe alguns slides, poucos slides para compartilhar com vocês, só para ilustrar um pouquinho sobre essa ideia da moda circular, né? A ideia de moda circular, ela surgiu a partir da economia circular, né? E depois que a economia circular surgiu esse conceito, várias áreas, vários setores foram adaptando os seus sistemas, né, para que eles ficassem alinhados com essa economia circular. Então, a moda, né, se adaptou e a gente chama de moda circular. Mas se vocês ouvirem por aí o termo economia circular também, ela vai estar relacionada à mesma lógica, né? A mesma lógica de processo, de desenvolvimento de produto, de tratamento de resíduos, de processos produtivos. Então, esses slides vão ilustrar um pouco para vocês como é que funciona esse processo. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que a moda circular ela vem para o mercado com a ideia de transformar lixo, o resíduo, em tesouros, né? A gente poder transformar algo que seria descartado em um novo produto com um valor agregado, com um valor superior àquele que estava previsto o descarte, certo? Então, eu vou avançar aqui no slide para mostrar para vocês que a lógica da moda, como a gente sempre conheceu ao longo das décadas, dos séculos até, é uma lógica que a gente chama de moda linear, onde ela só pensava em extrair, né, da natureza os recursos, passar por um processo de fabricação, depois que esse produto era consumido e utilizado e que não tinha mais serventia, ele era descartado. E, na maioria das vezes, descartado em um lixo comum. Né? Então, quando a gente passa para a lógica da economia circular, que no nosso caso nós chamamos de moda circular, esse processo deixa de ser linear e passa a ser circular, como o próprio nome já está dizendo. Então, nós temos aí 6 etapas, onde a gente pode começar falando desde os recursos que são utilizados para o desenvolvimento dos produtos, passando pelo design, que seria o desenvolvimento, aí é onde os nossos alunos vão se encaixar propriamente, ao desenvolvimento do produto, a fase de projeto, né, de pensar o design. Em seguida, a fabricação, que é o processo produtivo,
Logo na sequência, a gente tem a etapa de varejo, que diz respeito aos grandes varejistas, aos lojistas, né, ao comércio de maneira geral. Depois, o consumo, onde a gente tem a responsabilidade do consumidor nesse processo. Os responsáveis não são só as pessoas que fabricam e vendem, mas as que compram, consomem também, têm responsabilidade. E uma outra etapa que a gente chama de fim do ciclo, mas que, na verdade, não é um fim. Ela se encaixa com a primeira fase, que é o recurso, e a gente tem, ao invés de um fim de ciclo, um início de um novo ciclo. Então, eu vou ilustrar para vocês como seria esse processo de maneira circular, né? Da maneira como está aqui nessa imagem para vocês. Então, a gente tem aí na parte superior do círculo os recursos, logo em seguida projeto, que é onde o design se enquadra, logo em seguida a produção, varejo, consumo e o final de ciclo. Então, vou falar rapidamente um pouquinho sobre cada uma dessas etapas para a gente perceber como que, de maneira sistêmica, todos nós, sejamos empresas ou consumidores, como nós somos responsáveis para que esse processo funcione. Então, a gente pode falar primeiro dos recursos, que são os materiais que vão ser utilizados no desenvolvimento de produtos. Esses recursos, eles muitas vezes são retirados da natureza, mas nós também podemos utilizar como recurso matérias-primas que já iam ser descartadas, como fibras que são recicláveis, como produtos que iriam para descarte, mas que nós conseguimos dar uma nova vida, uma segunda vida para ele. Então, é quando a gente tem aí a matéria-prima, o material com o qual nós vamos trabalhar. Depois a gente passa para a fase de projeto, e nessa fase de projeto, como eu falei, é a responsabilidade do designer, do criador, do desenvolvedor, né, de produto, onde a sua responsabilidade aí é pensar em produtos que tenham um design para durar, né, que proporcione esse renascimento. As escolhas do designer aqui são muito importantes. Que matérias-primas ele está escolhendo? Elas podem ser recicladas, elas podem ser desfibradas e reutilizadas, elas podem ser reprocessadas, né? Então, eles estão ligados esses produtos estão ligados a tendências muito efêmeras, ou eles estão relacionados a um design que tem mais tempo de permanência, que ele está mais relacionado a um slow fashion, né? Então, é a responsabilidade do designer aqui, das suas escolhas para os produtos que vão ser desenvolvidos. Na sequência, a gente tem a fase da produção, onde é a responsabilidade do processo industrial, produzir de maneira limpa, de maneira local, para a gente valorizar a mão de obra local, para valorizar a indústria local, as marcas locais, né? Então, produzir com respeito, produzir sem poluir, se preocupando com os impactos que aquele processo produtivo pode gerar, né, no ambiente, pode gerar na vida das pessoas, seja um impacto com o uso da energia, com o uso da água, enfim, é uma responsabilidade que está ligada à indústria, né, ao processo produtivo. Logo depois, a gente tem a responsabilidade do varejo, e aí a gente tem toda a cadeia de grandes varejistas ou de lojas de rua, lojas de shopping. Aqui, todas as lojas, todo o varejo, a comercialização está envolvida. E aqui, o que é importante? É que o varejo se preocupe também com a destinação desse produto quando ele não estiver mais sendo utilizado, quando ele não tiver mais uma vida útil para aquele consumidor. Então, o que eles podem fazer? A logística reversa, de receber de volta o produto e dar uma destinação correta. Eles podem incentivar os seus consumidores a prolongarem a vida dos seus produtos, fazendo consertos, né? Ajustes para que a pessoa permaneça mais tempo com aquele produto e uma série de outras ações que podem ser feitas também. Depois a gente parte para o consumo, e aí a responsabilidade do consumidor, onde ele precisa se preocupar com que tipo de produto ele está consumindo, qual é a origem desse produto, essa empresa, essa marca valoriza
a sustentabilidade, essa marca trabalha com produção local, essa empresa se preocupa com os impactos que essa indústria gera, né? Então, ele se preocupa como descartar corretamente os seus produtos, ele prolonga a vida das suas peças. Se ela não me serve mais, eu dou uma oportunidade, por exemplo, de vendê-la num brechó, ou eu consumo peças de segunda mão em brechós, né? Então, é o papel do consumidor nas suas escolhas quando ele vai comprar os seus produtos. E quando a gente parte para a última etapa, que é o fim do ciclo, como eu falei para vocês, aqui a gente não deve mais considerar um fim, não deve ser considerado um fim, mas as novas oportunidades. Você pensar que novas oportunidades, que destinações aquele provável resíduo pode ganhar, se tornando um novo recurso. E aí a gente fecha o ciclo, né, que a gente chama de economia circular ou moda circular, sempre pautado naqueles valores que a gente já conhece, né, da moda sustentável, de produzir de maneira que seja ecologicamente correta, né, que a gente preserve a natureza, os impactos no ambiente, que ela seja socialmente responsável também, que se preocupe com não trabalhar com mão de obra escrava nem semi-escrava, remunerar de maneira justa os seus colaboradores e também que ela seja economicamente viável, né? Claro, a empresa precisa ter lucro, ela precisa se sustentar também e que isso seja feito de maneira saudável e economicamente sustentável também. Então, em linhas gerais, é isso que eu queria falar para vocês hoje sobre a moda circular. Mas sugiro que vocês pesquisem muito mais, porque é um assunto vastíssimo e apaixonante. Obrigada, Dani. Muito bom esse começo, né? A gente falou sobre os conceitos aqui da moda sustentável, né? Em que ela se depara com a moda linear, né? E com a moda circular, que fazem parte da economia, né? As ciências econômicas, porque quando a gente fala na moda circular e na moda linear, a gente tem dois conceitos econômicos aí, de modelos econômicos, né? Que as empresas se amparam hoje, não só na administração, mas sim na economia, né? É tanto que o livro do Henrico Sieta trata disso muito bem. Esse tema é muito tratado no livro do Henrico, quando ele fala dessa questão de hoje, as empresas que antes elas tratavam mais da questão administrativa, com a teoria da administração, hoje ela está indo para a questão da teoria econômica, né? Porque na teoria econômica que a gente vai encontrar e a gente vai tratar do plano de negócio baseado, claro, no lucro, porque as empresas não vivem sem lucro. Então, para ser sustentável, né, ela precisa também ter seu lucro. E o lucro, embora a administração faz a administração desse negócio, mas baseado nas teorias econômicas, né? Então, isso foi muito bom, essa introdução que a Daniele Calda fez. Foi muito bem-vinda, né, para esse momento. E agora eu passo a palavra para a Fernanda. Fernanda, vamos discutir sobre... Tá muda. Pronto, desculpa. Vamos lá. Então, boa noite, né? É um prazer enorme estar aqui. Eu acho que a professora Daniele fez uma introdução, assim, maravilhosa, incrível. Ela conseguiu realmente tanto fazer uma introdução, quanto realmente falar um pouquinho, né? Para que até algumas pessoas que não entendam muito bem do que se trata, né, a moda circular, eu acredito que a explicação dela foi super didática, muito fácil de compreender, de fácil compreensão, e eu acredito que todo mundo deve ter entendido bem. E aí, voltando um pouquinho até no que ela falou também, no que você está colocando agora, Rê, que é isso, na verdade, tem a ver com a economia, né? E o que a gente precisa entender? Que quando a gente fala de uma empresa sustentável,
não é apenas que a empresa trabalhe com tecido reciclável, ou com tecido biodegradável, ou com algum processo sustentável. Na verdade, é uma sustentabilidade como um todo, né? É uma sustentabilidade social, por exemplo, quando a gente fala dos trabalhadores, né, dos colaboradores que trabalham dentro dessa empresa, o respeito para com eles, em termos de pagar o salário no dia, ter o respeito, ter todos os direitos. É uma sustentabilidade, inclusive, econômica da própria empresa, dela ser sustentável, ou seja, dela conseguir se manter, que ela precisa sim do lucro, né, para que ela possa se manter e possa continuar gerando empregos e fazendo a economia circular. Na verdade, a economia circular não no sentido sustentabilidade, mas circular, né? Fazendo a economia realmente existir, né? Ficou redundante agora, ficou até interessante. E assim, quando a gente fala de sustentabilidade, geralmente as pessoas vão por um lado de alguns mitos que se criaram em cima dessa sustentabilidade. Quem trabalha com sustentabilidade, se não trabalhar na empresa como um todo, está sendo falso, não está sendo verdadeiro, eu não acredito, está dizendo que é sustentável, mas na verdade não é, porque faz só um produto. O que eu acho? Eu acho que a gente tem que começar de pouquinho, né? Então, as empresas não precisam ter esse medo de dizer assim, não, eu não vou nem começar, porque eu não tenho condição de ser 100% sustentável. E, às vezes, as empresas recuam, né? Não vão para frente com a ideia da sustentabilidade por esse medo. E o que eu digo? Eu acho que a gente tem que ir plantando a sementinha e eu acho que as coisas podem ir sendo construídas aos poucos. Então, é possível que, por exemplo, dentro de uma grande empresa, a gente possa ter um pouquinho de sustentabilidade que está sendo trabalhado, né? Para que no futuro possa, de repente, crescer, que possa, de repente, inspirar outras empresas, né? Quando a gente fala da moda e de como ela impacta, né? Existem 3 grandes pilares, certo? O pilar ambiental, o pilar social, né? E aquela coisa realmente do pilar do consumo, tá? Quando a gente fala do pilar ambiental, a gente está falando que é o quê? Nós retiramos os recursos, né, que são finitos, eles não são infinitos, é muito bom a gente sempre ficar atento a isso, né, então, assim, eles não são ilimitados, eles são limitados, eles são finitos, né, então a gente retira, né, da natureza esses recursos finitos, né, do nosso planeta, e a gente não repõe. E além da gente não repor, a gente gera resíduo, né? Um resíduo gigantesco, por muitas vezes, né? Porque não existe o jogar fora, né? Porque assim, como assim? Eu não tenho como jogar fora do planeta, eu jogo dentro do planeta. Então, aquele resíduo, além de estar fazendo mal para o próprio planeta, né? Então, assim, ele não é transformado em nada para ser reaproveitado, né? O outro impacto que é muito grande é o impacto social, né, com cada vez mais essa diferenciação social através das roupas, através da exploração do trabalho escravo, né, usando muitas vezes essas condições que são degradantes de trabalho, tá, para que lucre. É o sentido de sempre vender. Só que, lembrando, lá em cima, o que a gente falou, os recursos são finitos. Então, eu vou tirar, eu não estou dando de volta, eu estou explorando meu funcionário. Então, assim, existe toda uma condição social que a gente tem que estar muito, muito atento. E que, infelizmente, a moda gera isso também, né? Então, assim, e aí vem a questão do consumismo, né? Assim, que as pessoas chamam da doença da sociedade, né? Que é aquela ansiedade da sociedade de comprar. E aí, quando a gente vai para o lado da psicologia, né? As pessoas explicam, né? Que o ser humano é um ser que está em constante busca, ele está em constante insatisfação, né? Então, ele busca através do consumismo, né? Do comprar, de repente tapar um buraco que ele tem dentro dele e que, na verdade, esse consumismo não vai tapar, porque a partir do momento que a gente tem o desejo por sei lá, vamos dizer assim, por uma roupa, por uma bolsa, sei lá, por um carro, por qualquer objeto que a gente queira, né? Falando de moda, vamos falar, eu tenho desejo por um vestido, então eu vou desejar, eu vou comprar, a partir do momento que eu compro, ele já é meu, eu passo a não desejar mais, porque eu já o tenho. Então, eu passo a desejar outra coisa. Então,
é quase que infinito, né, esse desejo, porque na verdade eu vou... né? É uma constância, porque eu vou estar eternamente insatisfeito, achando que eu vou na moda, né, nesse meu consumismo, tapar esse meu buraco, né, e na verdade eu não vou estar fazendo isso. Mas assim, uma coisa que a gente precisa ter muita atenção quando a gente fala de consumo e de consumismo é que eles são diferentes, tá certo? O consumo, ele nunca vai deixar de existir, porque a gente precisa dele. A gente consome água, a gente consome a comida, né? A gente consome a água que a gente toma banho, a gente consome a água que a gente bebe, a gente consome a energia, a gente consome aqui a internet falando com vocês. Então, assim, a gente consome e a gente precisa consumir. Esse consumo, ele precisa existir e vai sempre existir. O que a gente tem que ter cuidado... não ter economia, né? E sem consumo não existe economia. E aí faz a economia girar, né? E aí, assim, quando a gente vai para o consumismo, a palavra ismo, né, fala justamente do exagero. Então, assim, é consumir além do que você precisa, no exagero. E é aí que a gente tem que ter cuidado, né? E quando a gente fala realmente de uma moda circular, eu acho que a Dani foi exemplar assim, na colocação dela, quando ela falou, por exemplo, compre roupas de brechó, né? Doe suas roupas para brechó e compre roupa e consuma roupas de brechó. Eu acho que é um pouco isso, né? Então, assim, se você tem roupas em casa que você não usa, doe, troque com uma amiga, enfim, você pode consumir a moda, você pode continuar consumindo, só que de uma forma diferente, mais sustentável, né? Quando a gente fala de, por exemplo, de moda circular, tem um exemplo muito bacana da Insecta Shoes, eu acredito que todos vocês conheçam, né? A marca maravilhosa, que começou justamente com esse trabalho de pegar roupas dentro do brechó, né? E descosturar a roupa, abrir, pegar a modelagem do sapato, colocar ali, fazer um sapato da roupa de brechó, ou seja, ela está usando o que a gente tem de mais verde, de mais sustentável, porque é uma coisa que já existe, a roupa já existe, né? Então, assim, aquele tecido, aquilo ali já existia, ela reaproveitou. E eles têm um trabalho muito bacana que, por exemplo, você compra um sapato deles, se você, sei lá, o sapato rasgou ou você não enjoou, qualquer coisa do tipo, você retorna o sapato para eles e eles botam de novo aquele sapato, eles descosturam, eles colocam todo aquele sapato num processo do solado que é biodegradável, enfim, eles ressignificam aquele sapato, transformam de novo em outro sapato, ou numa pochete, ou numa mochila. E aí, isso é um pouco da moda circular também, né? Que ela vai e ela volta. Ou seja, esse tema da sustentabilidade, acho que a gente poderia passar assim uma noite inteira falando. É um tema riquíssimo, é maravilhoso. Eu sou completamente apaixonada, sou uma estudiosa, né, nisso. Estou aprendendo ainda muita coisa, porque todo dia a gente tem o que aprender, né? E a gente pode falar de tingimentos naturais também, né? Assim, hoje no meu Instagram eu postei, uma das minhas postagens foi justamente falando sobre os tingimentos naturais, né? Então, assim, quando a gente começa a estudar, né? E aí da mesma forma que a professora Daniele falou, eu convido todos os alunos a não ficarem só nesse vídeo, a não ficarem só nas disciplinas que as universidades ministram, mas realmente a estudarem mais, a assistirem filmes, lerem livros, realmente se interessarem pelo assunto. E aí, quando a gente começa a estudar, por exemplo, a gente começa a aprender que os tingimentos químicos, né, artificiais surgiram no pós-guerra, etc. e tal, e muitos dos produtos que estão ainda dentro desses componentes químicos que fazem os tingimentos químicos, né, artificiais, enfim, são os mesmos produtos, por exemplo, que eram utilizados na época da guerra para fazerem as bombas. Então, imagina que você está usando uma roupa que passou por um processo e naquele processo tem um produto químico. Olha só, gente, isso é muito louco. Né? Os pigmentos químicos são metais. Exatamente. Né? Eles não são orgânicos, né? Eles não são tão orgânicos. A cor vem do metal, né? Exatamente. Vem do chumbo, o azul vem do chumbo, né? O amarelo vem do cádio, ou seja, vem de metais que realmente estavam lá na Segunda Guerra, né? Matando o povo. Exatamente.
E aí você vê assim, por que que eles foram usados, né? Passou-se a usar produtos químicos como esses nas roupas, e se durante todos os anos anteriores eram feitas coisas mais naturais, tingimentos naturais, né? Ah, é porque a indústria da bomba estava ali, né? Enfim, da guerra e tal. A indústria armamentista, né? A indústria armamentista estava lá, a gente não podia fechar, enfim, aí envolve várias coisas que a gente não vai entrar aqui, mas olha só como é louco isso. Então, olha só como realmente a gente não pode mais continuar do jeito que a gente estava. O mundo pede socorro. Existe uma pesquisa da ONU que diz que até 2050, se a gente continuar tratando o nosso planeta, sabe? Fazendo da mesma forma que a gente vinha no normal anterior, né? Assim, que estava sendo feito. Até 2050 a gente precisaria de 2 planetas, sabe? Então, assim, a gente não tem 2 planetas, a gente tem um, né? A mesma pesquisa, uma mesma pesquisa parecida feita pela NASA, em 2019, afirmou que em julho de 2019 nós já tínhamos esgotado com todos os recursos naturais, sabe? Que eu poderia usar, que nós poderíamos usar dentro do ano todo de 2019. Ou seja, em julho a gente já tinha esgotado. Nós já tínhamos entrado nos recursos naturais de 2020. Então, quer dizer, são dados científicos, né, da NASA, enfim, da ONU, que estão aí. Então, a gente realmente precisa repensar. A gente, como profissionais de moda, os alunos que estão aí iniciando nesse percurso de moda que é tão maravilhoso, que é tão rico, a gente tem que usar realmente esse nosso conhecimento, essa nossa força para mudar isso, sabe? Para mudar esse destino, para trabalhar de formas diferentes. E é possível, sabe, gente? É possível. A gente pode fazer etiquetas recicláveis, biodegradáveis, a gente pode trabalhar com tecidos, sabe, mais sustentáveis. No jeans, a gente tem lavanderias, a gente tem a Benatexto aqui em Fortaleza, que faz um trabalho incrível, sabe? Que, justamente com essa coisa da sustentabilidade no jeans. Então, existe possibilidade, existe, sabe? Então, é mais ou menos por aí. Não sei se eu falei demais, é porque eu me empolgo. Foi maravilhoso. A gente queria, para iniciar uma disciplina que fala sobre essa questão da sustentabilidade, é uma responsabilidade muito grande nossa, das instituições de ensino superior de moda, né, que tem curso de moda, tratar desse assunto com os alunos, e principalmente com aqueles que estão se formando, que a gente está inserindo no mercado, para que eles cheguem no mercado já com esse pensamento, com esse conhecimento, com essa noção de responsabilidade, né? Responsabilidade social, né? E com o outro também, né? E com os produtos com que eles vão tratar, com que eles vão criar, com as pessoas com que eles vão lidar, com o repertório para convencer o seu empresário, né? Isso. Porque se o empresário, como esse tema é novo, e as empresas vêm na história da economia circular, a Dani quiser entrar aí para a gente, né, fazer o nosso fechamento. Então, as empresas, né, a gente trabalha, estamos tratando da economia circular. Porém, as empresas, elas trabalham na economia linear, como a Dani vinha dizendo, sim, né? Sim. É isso, a gente sabe disso, que ela trabalha com linear, mas a gente está entrando com o circular, né, com essa teoria da economia circular, da moda circular, justamente, né, para convencer o empresário a mudar a sua filosofia. Não que ele vai deixar de ter lucro, mas é implantar de pouquinho, de grãozinho, como a Fernanda está falando, né? A Fernanda falou muito bem sobre isso, né? Por conta da questão que é uma novidade, né? Que não deveria ser, né? Já que a gente já está há um tempinho, mas para chegar na empresa, isso é uma novidade. Você conseguir mudar a cabeça do empresário, né? Convencê-lo a iniciar esse processo, né? Esse projeto, plantar semente. Eu acho que cabe uma palavra que a Fernanda falou, muito importante, que é o repensar, sabe? Os nossos alunos repensarem, porque nós todos somos consumidores,
né? Então, repensar esse nosso papel, repensar como eles se projetam na vida profissional, o que eles imaginavam dessa vida profissional quando entraram na faculdade e como, de fato, essa vida será. Esse valor da sustentabilidade, eles não podem mais soltar a mão desse valor, né? E as empresas também repensarem, né? Nós somos um estado muito vocacionado para a confecção, nós somos um estado com um potencial incrível para desenvolvermos uma identidade local da nossa moda. Nós temos recursos do nosso artesanato que devem ser preservados, e tudo isso está relacionado à questão da moda circular, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar um pouco mais para dentro e repensar que valores são esses que nós sempre imaginamos e projetamos para a moda, mas, de fato, eles estão aqui ao nosso lado, eles estão aqui pertinho. Só que a gente, acostumado a olhar para a Europa, a olhar para os Estados Unidos, a gente esquecia de olhar para dentro, né? E aí, eu lembro de um termo que já é usado há algum tempo, mas que eu adoro ele, que é a questão da moda ser glocal, né? Quando ela é local e global ao mesmo tempo. Quando eu olho para os meus valores daqui, quando eu desenvolvo algo genuíno, com identidade, com valores, né? E que isso se projeta para o mundo, se for o caso, né? De uma maneira global. Então, são valores que o mundo está valorizando, né? Não é só a Regina, a Daniela e a Fernanda. É uma tendência, né? E não é quando eu digo uma tendência agora, mas isso é para sempre. Isso tem que ficar estabelecido. Surgiu como uma tendência de comportamento, de consumo, mas perene, né? Eu acho que a gente não desiste nunca mais dessa ideia, porque é uma questão de sobrevivência. Então, repensar, eu acho que é uma palavra, assim, que deve ficar nesse momento, sabe? Para todo mundo. Obrigada, Dani. Parabéns, é isso mesmo. Fernanda, tem alguma coisa a acrescentar? Não, com certeza. Eu gosto muito, na verdade, dessa palavra repensar. Acho que eu levo ela para a vida, porque a gente tem que repensar o tempo todo, né? Em todos os aspectos. E assim, e é um pouco isso, assim, acho que a Dani falou super bem. Enfim, concordo com ela em todos os pontos que ela colocou. Concordo muito com você também, Regina, e quero até, assim, pontuar ainda um pouquinho mais em cima do que você falou, quando os alunos precisam, né, os profissionais que estão dentro das empresas, precisam levar, né, para o empresário, porque muitas vezes o empresário ele tem medo, às vezes eles não têm o conhecimento, eles se assustam, geralmente essas coisas sustentáveis, eles associam a coisas muito caras, inacessíveis, né, não vai dar preço, eu preciso de um produto que seja barato. Difícil de fazer, né? O tempo da produção, que então, é mais lenta. Eles acabam se assustando com tudo isso, sabe? E aí, quando eu digo que a gente tem que realmente ir colocando aos pouquinhos, é mostrar que é possível e que não necessariamente vai ser caro, sabe? Assim, provavelmente pode até ser um pouquinho mais caro, dependendo do que seja, mas é um caro que vale a pena, porque, né, que preço você vai pagar, sabe? Quando você sabe, por exemplo, que mais de 250 milhões de crianças trabalham dentro da indústria têxtil, sabe? Sabe, no mundo todo, num trabalho escravo. Então, assim, quando você pensa que, sei lá, 80% dos resíduos que são jogados fora, né, que vão para os aterros, poderiam ser reutilizados. Então, assim, olha o que a gente está fazendo com o nosso planeta, com nossos filhos, nossos netos, sabe? Então, assim, são essas coisas que a gente tem que repensar. Temos que repensar como professores, de passarmos esse conhecimento, e eu acho que a Ateneu, assim, a Uniateneu, você, Regina, vocês estão, assim, de parabéns, porque eu acho que precisa muito disso, e eu fico muito, muito, muito feliz quando eu vejo isso acontecendo dentro das universidades, porque somos nós, professores, que temos uma grande responsabilidade, né, de levar o conhecimento, de levar a informação para esse aluno que está se formando. Muitas vezes a gente influencia o olhar deles, né? Sim. Então, assim, e que a gente influencie para o bem, né? Que a gente influencie esse olhar para as coisas boas, para as coisas corretas, para as coisas realmente que
que devem ter um sentido. Então, parabéns, parabéns por esse vídeo, assim, eu adorei estar aqui. Professora Daniele é um poço de sabedoria, de conhecimento, você também, Regina. Então, assim, gosto muito desses nossos encontros, né? Por mais encontros como esses. E eu acho que é isso, eu acho que quanto mais a gente falar desse assunto, mais ele vai deixar de ser novo, mais ele vai deixar de ser estranho, né? Mais ele vai deixar de ser assustador, cheio de mitos. Eu acho que é isso, eu acho que ele está no nosso dia a dia e a gente tem que falar assim, cada vez mais. E repensar, hashtag repensar. Então, porque é exatamente isso. É pensar. E agora, corroborando com a Dani estava falando, do moda local, né? Dela gostar desse termo. Esse termo, moda local, né? Foi a Kelly, do Sinditêxtil, em 2015, quando lançou o Ceará Fashion Trade, né? Então, o tema foi esse, lembra, Dani? Que, inclusive, né, foram feitos bottoms, não sei se tá, a Fernanda estava lá também. Eu lembro. E bottoms, e a gente começou com essa ideia, né, tentando divulgar para as pessoas gostarem da moda local, comprar do local, valorizar o local. Então, vem para a moda local, eu acho que era isso, esse tema, né? Era. E melhor do que ser o local é ser o glocal. É o glocal. Com o local junto. Quando o que é local vai para o mundo. E a gente tem muita coisa linda, gente, assim, sabe? Que às vezes a gente nem conhece, entendeu? Então, assim, vamos atrás de conhecer as nossas belezas, né? As nossas riquezas. Valorizar isso, é como a Dani falou, assim, as pessoas só querem olhar para fora, mas vamos olhar para a gente, né? Vamos olhar aqui para dentro, vamos olhar para o que a gente tem profissionais incríveis, a gente tem, sabe, coisas maravilhosas que a gente pode e deve explorar, no sentido de explorar e fazer aparecer, né? Então, assim, a gente precisa disso. Eu sou muito fã de tudo que a gente faz, assim, e eu acho que a gente tem que realmente mostrar mais isso e valorizar. E ensinar nossos alunos, né, nossas empresas a valorizarem. Porque muitas vezes eles acabam olhando para fora, né, e, enfim, e não olham para a gente aqui, porque a gente... Era a questão, né, como a Dani falou, a gente olhava muito para a Europa, muito para os Estados Unidos, né, a nossa visão ficou muitos anos, né, nessa de ver o que é fora, trazer o que é de fora, né? A questão da importação, né? E não valorizar o nosso Zeitgeist, né? Exatamente, exatamente. E Regina, assim, eu te... Nossa. Exatamente. E eu te digo mais, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar muitos anos fora do Brasil e uma das coisas que eles mais queriam, sabe, nas marcas era justamente as minhas características brasileiras, sabe? A criatividade brasileira, o olhar brasileiro, sabe? Então, assim, eles valorizam e a gente não. Como assim, né? Aqui é nosso e a gente não valoriza, né? Tem um exemplo aí da sandália da Prada, então quer dizer, uma sandália vendida a quase 5 mil reais e a gente vende aqui por 20. Quem de nós compra uma sandália dessa? Às vezes as pessoas têm preconceito, têm até vergonha. Não vou usar com uma sandália dessa, não sei o quê. Mas se for da Prada, aí tudo bem, eu compro. Então, assim, né? Vamos repensar mesmo. Poxa vida, é valorizar o que é nosso. E é lindo, é de cor, é manual, é um trabalho incrível que tem aquilo ali. E é 20 reais, é de graça, gente, assim, sabe? E aí você vê o outro lado, como tá errado esse preço também, né? Desvalorizando nosso criativo, nosso artesão, sabe? A pessoa que traz a cultura de anos e anos, de gerações e gerações passadas, sabe? Naquela sandália, naquela forma de fazer, entendeu? E que a gente vê, muitas vezes, que tá se acabando. Porque muitas vezes esse filho desse artesão não quer ser artesão. Que é a cultura imaterial, né? A cultura imaterial que está ali. E aí vai se acabando, aí eu fico louca quando eu vejo isso, né? Porque a gente não pode deixar se acabar, não pode. Não pode. Pois, aí a pessoa não paga um expedito celeiro, né? Que, assim, as peças do expedito e vai pagar 4 mil na Prada, né? Pois é. Né? Gente... então, eu quero agradecer a professora Daniele, a professora Fernanda Farias, tá? Por essas palavras, né? Por passar esses conceitos, apresentarem tão bem esses conceitos, essa nova visão de mundo, não é? Que a gente está tendo aqui sobre nossa moda do Ceará,
né? Porque é do local para o global, não é isso, Dani? Não é isso, Fernanda, né? Vamos fazer do local para o global, e não o inverso, né? Isso e é isso que eu quero, e é isso que nós queremos do curso de moda da Uniateneu, né? Passar esses valores para os nossos alunos. Não é isso? Isso mesmo. Gente, olha, muito obrigada, tá? Adorei estar com vocês agora e por mais momentos desses, tá? Por mais momentos desses. Obrigada a você pela oportunidade, obrigada, Fernandinha, pelo compartilhamento. É sempre muito bom conversar sobre moda. Muito, muito, muito bom. Beijo, Dani. Beijo, Rei. Muito obrigada mais uma vez. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.